Doutor Me Consulta está de volta. Hoje eu recebo o fisioterapeuta Breno Gomes. Tudo bem, Breno? Tudo ótimo. A gente já se esbarrou por aí, né? E Já. hoje você veio aqui para a gente falar sobre um tema que é muito importante. Atenção você que passou por um AVC, que está se recuperando agora, né? Que precisa de uma reabilitação. A gente hoje vai falar exatamente sobre esse processo de reabilitação de pessoas vítimas de AVC. O AVC é uma das principais causas de incapacidade no Brasil e no mundo. Todos os anos, milhares de pessoas têm a vida transformada de forma repentina, enfrentando dificuldades para andar, para falar, para se alimentar e até mesmo para realizar tarefas simples do dia a dia. Mas o que muita gente não sabe é que o acompanhamento adequado, o estímulo correto e reabilitação especializada é possível recuperar movimentos, autonomia e qualidade de vida. Breno, eu já começo te perguntando, quando a gente fala de AVC, muita gente acha que a vida acabou ali, né? Não tem mais jeito, perdeu o movimento. Até que ponto a reabilitação ela pode realmente devolver a autonomia e a independência para o paciente? Eu sou suspeito para falar porque eu acredito muito no tratamento. E eu sei como é isso de perto, porque meu pai teve AVC. E agir de forma rápida foi crucial para ele ter autonomia e independência. E é muito bom falar no canal de comunicação sobre AVC, porque a gente pode orientar as famílias e como agir de forma mais rápida, que influencia diretamente na autonomia e na independência do paciente. Quer dizer que o pós, quanto mais você buscar de forma mais rápida, vai ser melhor aquela reabilitação. Exatamente, é isso mesmo. Olha, existe um tempo certo para começar essa reabilitação após um AVC ou o que muda na prática para esse tratamento começa cedo ou quando ele é de fato adiado? Qual é o momento ideal? A forma correta é agir nos primeiros momentos. A família ou o paciente procurar, porque o paciente ele tem um resultado positivo nos primeiros atendimentos, como eu falei sobre a independência, né? Ele vai conseguir ter uma independência. E demorando, neurônios eles morrem e o corpo ele vai se adaptando às condições físicas atuais. Perfeito. Cada vez é diferente, né? Como é que o fisioterapeuta ele avalia as sequelas e define um plano de reabilitação individualizado para cada paciente? Isso. Existem dois tipos de AVC, que é o isquêmico e o hemorrágico, mas a gente antes de tudo precisa fazer uma avaliação para entender cada caso, né? Cada paciente é um caso. E aí a gente monta o plano de tratamento, aí para logo em seguida iniciar todo o tratamento do paciente. E aí, como a gente falou, a procura rápida faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença, é Naquela crucial. reabilitação. É crucial na fase aguda. Quais são os erros mais comuns que as famílias e os pacientes cometem durante a reabilitação e que acabam atrasando ou até limitando mesmo aquela recuperação, Breno? Geralmente, o maior erro entre a família e o paciente é demorar no atendimento, né? É demorar no tratamento. E um outro erro que é muito comum é o paciente achar que vai se curar sozinho, sem a presença de um profissional especializado na área. Isso tem muito fundamento que as pessoas acham, não, calma, isso é com o tempo. Vai voltar, ele vai recuperar o movimento. Isso. Não, te acalma, relaxa. E na verdade não é bem assim, né? É verdade. Você tá privando aquele paciente de ter uma recuperação mais rápida, inclusive, né? Isso. Quanto mais cedo ele começar, mais resultado ele vai ter. Deixa eu te perguntar, muita gente também desiste no meio do caminho por cansaço, por frustração, ou até mesmo por falta de resultados rápidos, né? Como manter a motivação daquele paciente e da família durante esse processo longo e desafiador? Existem vários fatores para isso, né? Eu vou citar alguns deles, é porque existe toda uma história anterior, né? O que o paciente fazia, como ele trabalhava, se ele era muito ativo. E ele geralmente, quase todo mundo quer de forma imediata, mas o AVC ele é um tratamento um pouco mais demorado. Isso desmotiva algumas pessoas por fatores psicológicos. E aí o fisioterapeuta também tem que estar preparado para essa área.
Olha, você pode participar com a gente, estamos ao vivo, 99154-1079. A Rosana, lá do Nova Esperança, falou: sou filha, virei cuidadora do dia para noite e tenho medo de errar. E se eu estiver atrasando a recuperação do meu pai sem saber? Essa é uma pergunta muito importante porque é algo que acontece muito. Você não pode ter o medo de errar, mas de antemão sempre procurar um profissional, né? E um detalhe muito importante que eu estava vindo e eu lembrei, né? Que às vezes tem a superproteção da família, que pode prejudicar às vezes em alguns fatores. Perfeito. Olha, o Carlos do Alvorada, ele fala que depois do AVC caiu tentando ir ao banheiro, quebrou o braço. Parece que uma coisa puxa a outra. E aí ele pergunta como reabilitar quando o corpo todo vira um risco. É, Aí é um atendimento um pouco mais demorado, tem que ter um pouco de paciência e a pessoa ela tem que acreditar no tratamento. Se ela não acreditar, ela só vai regredir, né? Ela tem que acreditar principalmente em si mesmo. Perfeito. Helena também tá por aqui. Boa tarde, Helena. Ela fala assim: doutor, meu marido faz fisioterapia chorando com raiva, dizendo que não aguenta mais. Até onde devo insistir na ajuda e quando pode virar um sofrimento para aquele paciente? Como eu falei de fatores psicológicos, eles influenciam muito e a pessoa ela tem que querer, principalmente. Se ela não conseguir, ela tem que achar uma forma, porque a fisioterapia ela faz milagres muitas vezes. Eu já vi pessoas que não andam andar, eu já vi pessoas que não falam falar e pessoas que não lembram lembrar, mas a princípio de tudo, a pessoa tem que ter aquela motivação todo dia. Maravilha. Quem tá chegando por aqui também é o Francisco. Boa tarde, Hélio. Minha mão ficou fechada, dura, quase morta. Todo mundo diz que é assim mesmo. Isso é verdade ou estão desistindo de mim cedo demais? Eu acho que estão desistindo cedo demais. Como eu falei, né? Existe todo um atendimento. Eu não posso falar diretamente, né? Porque eu teria que fazer uma avaliação. Tem que fazer. Olha, gente, isso aqui, essa pergunta que vocês fazem para mim e para os especialistas, elas não substituem uma consulta médica, que fique bem claro, tá? Vocês devem sim procurar o profissional que vem até aqui, ou então outro profissional da área, para poder fazer uma avaliação e uma anamnese mais detalhada, né, doutor? Isso, exatamente. Porque aqui a gente está falando de uma forma que as pessoas possam entender mais fácil, mas existe todo um atendimento personalizado e um trabalho específico para as mãos. A Patrícia do União, boa tarde. Minha mãe teve um AVC considerado leve, mas nunca foi a mesma. A fisioterapia muda esse prognóstico, doutor? Como é que acontece isso? Aí nesse caso eu teria que entender, né, quanto tempo, se ela demorou, mas conforme os exercícios, conforme os atendimentos, os movimentos e as lembranças, elas também vão voltando. Perfeito. Seu Raimundo, também do Buritis, fiquei meses sem fisioterapia por falta de dinheiro. Esse tempo perdido pode ter acabado com as minhas chances de melhora ou nunca é tarde para buscar o atendimento? É sempre bom fazer, independente da demora, mas o correto é procurar o mais rápido possível. Exatamente. Sérgio também, lá do Pericumã, boa tarde. Depois do AVC tenho mais medo de cair do que de andar. Esse medo também, ele incapacita as pessoas, Isso, né? Isso. E Breno, é meio complicado, porque você já tá ali meio... já tá fragilizado, né? Sofreu aquele impacto na saúde, e aí tem esse medo, tem esse receio, sim, de dar um passo, né? Como é que é isso? A maioria dos pacientes, eles são fragilizados por conta de ter uma vida muito ativa, e quando acontece algo, elas ficam sensíveis, né? Eu já atendi uma paciente que ela não andava, mas ela não andava mais por medo do que ela achava que não conseguia, mas era mais por medo mesmo. A pessoa sente medo e ela se sente incapaz, mas se ela tentar, eu tenho certeza que ela consegue. É importante também procurar uma ajuda psicológica, né, nesse processo. Exatamente. E anda lado a lado ali. Lado a lado com a fisioterapia. A Juliana fala, inclusive, isso. Ela fala, Hélio, meu pai diz que já fez o suficiente e quer parar. Eu vejo ele regredindo, ele quer parar a reabilitação, e o AVC ele pode voltar, né? Uhum. É importante a gente falar isso porque
Se aquela pessoa já teve, se aquele indivíduo já teve um AVC, ele não se curou, não procurou uma reabilitação e aí aconteceu de novo, é muito mais grave, não é? É muito mais grave, pode ser muito mais grave, e eu recomendo sempre fazer atividades físicas para evitar isso. E pode incapacitar ele ainda mais, né? Ainda mais, com certeza. Luciana do Raia do Sol, boa tarde, trabalho o dia inteiro, à noite faço o papel de fisioterapeuta em casa. Posso estar fazendo errado mesmo com boa intenção? Pode sim. Pode. Melhor procurar uma ajuda, né? É sempre bom ter um profissional que possa estar fazendo os ajustes. A Sandra do Caimbé, olha, muita gente. Ela fala: meu esposo depende de mim pra tudo depois do AVC. A fisioterapia ela também ajuda a devolver a dignidade e, acima de tudo, também a esperança para a recuperação dos movimentos, né, doutor? Isso, ajuda muito. Nesse caso aí, tem algo muito interessante, porque às vezes isso inicia na superproteção da família, né? E aí a pessoa acaba se tornando dependente, mas é muito relativo de pessoa para pessoa. Lá no teu consultório, como é que é feito o teu atendimento, o teu acolhimento com essas pessoas que sofreram esse tipo que foram acometidas pelo AVC, Breno? A gente sempre trabalha dentro da realidade na avaliação. A gente conversa, eu sempre oriento muito a família também, porque querendo ou não influencia, né? Porque às vezes pode ajudar, mas também pode prejudicar. Então, paciente e família tá sempre ali lado a lado. E antes de tudo eu faço uma reunião com a família para explicar como é que funciona, se eles conhecem, se eles não conhecem, para deixar eles entendidos de tudo. E aí depois a gente parte para uma avaliação mais detalhada para montar o plano de tratamento. A gente estava falando agora há pouco no backstage de outro assunto, mas que tem a ver com expectativas, né? Eu acredito que a gente deve sim ter uma expectativa, mas não uma expectativa a curto prazo. Isso. Né? Até porque, se tratando de uma fisioterapia, de uma pessoa que sofreu algo tão grave quanto um AVC, e dependendo do que foi acometido aquela pessoa, a recuperação não é do dia para a noite, né, Breno? Ela demora. Isso. É necessário várias intervenções, várias sessões de fisioterapia. Isso. Eu sempre digo que a fisioterapia e a motivação elas estão lado a lado. Não adianta fazer fisioterapia sem motivação e ter só a motivação para tentar fazer só, né? Então é isso. A frase que eu deixo sempre tem que ter motivação para recuperar. Sempre acreditar que pode mais. Olha, o Luiz do Aparecida fala: tenho medo de forçar e causar outro AVC. Existe risco real de esse medo estar me travando mais do que a lesão? Eu acredito que a atividade física ela vai evitar um AVC. E se a pessoa tiver medo de fazer, pode ser que aconteça mais do que ela não fazer nenhum tipo de atividade. Mas claro, sempre com muito cuidado. O João do Calungá, depois do AVC, perdeu o controle do corpo e da cabeça. Se a mente não acompanha, o corpo também consegue evoluir mesmo assim? Tudo começa no cérebro, né? Então, se o cérebro não funciona, o corpo não vai funcionar. Mas a fisioterapia trabalha tudo isso aí. Qual é o papel da família nesse processo, Breno? Conta pra gente. A família, ela tem um papel essencial, né? Na primeira fase, porque tem suas gravidades, né? E realmente a pessoa precisa muito. Então, o apoio emocional da família ele é muito importante. Motivar, ver os pequenos detalhes da evolução, e isso motiva mais o paciente a vencer o AVC. Eu sei que varia de cada caso, cada pessoa, cada caso é um, mas em média, esse tratamento, qual é o mínimo de duração? Uma fisioterapia, quantas vezes por semana? Mais ou menos, só pra gente ter uma noção. A fisioterapia, ela influencia valores econômicos, né? Mas eu indicaria no mínimo 2 vezes na semana. E se a pessoa puder fazer todo dia, eu indicaria ela fazer todo dia. É uma frase que é uma pergunta que eu sempre faço: qual mais rápido você quer melhorar, né?
A constância, ela ajuda A muito na constância, recuperação, né? ela ajuda muito. Porque se você faz uma semana, na outra você não faz, você já perdeu o que você... Exatamente. Aquele ganho ali naquele movimento, você já perdeu ele no decorrer da semana que você não foi, né? Isso mesmo. E então é necessário uma constância, né? É necessário uma constância. Agora, tempo, a gente não consegue dar um tempo por conta que isso é de pessoa para pessoa. Porque às vezes a pessoa é sedentária, às vezes a pessoa já é mais ativa. Cada pessoa tem seu ritmo, né? Cada pessoa tem seu ritmo. Não adianta eu pegar mais pesado com um e tentar fazer a mesma coisa com o outro. Por isso que é uma avaliação bastante detalhada. E você aí que tá ouvindo a gente, tem que querer também, né? Não adianta a gente só vir aqui, trazer um especialista e falar sobre o assunto. Você tá vendo que você tá precisando de ajuda, por que não procurar um fisioterapeuta? Ele é a única pessoa que vai poder te ajudar nesse processo de reabilitação, né, de poder adquirir seus movimentos de volta. E eu já quero aproveitar, já quero pedir para você fazer o convite para o nosso público, os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, conhecerem lá o teu consultório, poderem ir lá fazer uma avaliação e você poder tratá-los da melhor forma possível, Breno. Sim. Eu vou divulgar minhas redes sociais e aí em breve, na próxima semana, eu vou estar colocando o endereço para os novos seguidores. Perfeito. Pode ser? Pode. É Dr. Breno Gomes no Instagram e o meu WhatsApp é 959 9118 3810. 99118 3810. 3810. 99118 3810. Breno, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. É um tema que a gente nunca falou aqui, reabilitação pós acidente vascular cerebral, é muito importante. E agora os nossos ouvintes já estão por dentro que necessitam sim ter um fisioterapeuta para poder fazer o acompanhamento, né? Sim. E poder devolver qualidade de vida para todos vocês.